Olá, esse é o Diálogo Mais Automotive, um conteúdo criativo, diferente e inteligente para o segmento da reparação automotiva e sempre um convidado muito especial, como o meu amigo Silvio Ricardo Cândido, que está aqui hoje com a gente, da Pegasus. Silvio, bem-vindo ao nosso Diálogo Mais Automotive, é um prazer receber você aqui, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço estar aqui, né? Hoje, assim, um dia especial para mim também, porque ajudando o setor automotivo, né? E contando as novidades. E novidade eu sei que não falta para você. Eu É. queria antes que você rapidamente contasse um pouquinho da história da Pegasus, por que Pegasus, enfim, Olha, conta pra gente. isso é uma história bonita, né? Essa história do Pegasus começou quando eu tinha 13 anos de idade. Eu sou diferente dos outros mecânicos, né? Geralmente você começa a trabalhar numa oficina, depois você vai fazer o curso, aí você vira mecânico, né? Eu não. Eu com 9 anos gostaria de ser mecânico. Com 13 eu entrei no Senai, fui fazer o CAI, que são 1.500 horas, né? E nesse intervalo do CAI, eu estava assistindo um filme chamado Fúria de Titãs. Um filme velho, né? E de repente apareceu o Pegasus lá, né? E quando apareceu o Pegasus, eu falei assim, esse vai ser o nome da minha oficina. Então é isso aí, da onde vem o Pegasus. Quanto tempo já é de oficina? 35 anos agora em junho. 35 anos, quer É. dizer, você viu quase que dos Flintstones aos Jetsons. As Jackson, é isso mesmo. Na realidade, é boa colocação, porque dos Flintstones aos Jacksons é um carro de pedra e o carro de futuro que é o elétrico, né? E aí, nós estamos aí juntos já deles, né? Bem próximo, né? Aliás, essa é uma novidade muito interessante. A gente fala muito de carro elétrico, né? Porque é uma tendência e porque as montadoras estão caminhando para isso. A gente vê quase que toda semana surgirem novas metas de redução de CO2, não é? E o caminho, da maioria dos casos, é a eletrificação do portfólio, né? Recentemente, a Volkswagen também anunciou suas metas. E você já saiu na frente. Eu queria que você contasse qual é a sua experiência agora com carro elétrico, qual é a novidade. Então, na realidade, assim, no meu ponto de vista, eu vou falar do meu ponto de vista, tá? Não é isso que às vezes as pesquisas mostram, mas o que eu vejo isso com os meus olhos. O carro híbrido está morto, né? Porque nós temos tanto a motor a combustão como o motor elétrico. Então, nós vamos ter duas manutenções, né? E seguindo esse ponto, hoje com a bateria de grafeno, a bateria de lítio modificada, o carregamento que é mais difícil, né? A gente vai ter mais fácil. Então eu vejo assim, o carro elétrico veio para ficar. Em 2035, na Europa, em Roma, em todo lugar, já vai ser proibido circular no centro expandido. E a gente trazendo isso para o Brasil, tem muitos caminhões hoje que vão ser elétricos, né? Vai ser a transformação, porque o chassi é o mesmo, vai mudar diferencial e vai mudar motor. Entendeu, Cláudio? Então, veio para ficar e não tem volta. É diferente, o cara fala assim, isso não vai pegar. Vai pegar e já tá pegando. O que aconteceu no nosso caso, né? Nosso caso hoje, nós representamos a BYD. É uma maior fabricante de carro elétrico do mundo e hoje está na frota de São Paulo, né? Hoje nós temos as duas oficinas, que é a Pegasus e a DR American Car, que são as únicas que têm carregador elétrico na América Latina, né? Então, o que eu vejo e sinto também, que não tem volta. Mesmo no Brasil. Olha, e no Brasil eu acho que é um pouco diferente, né? Eu vejo que nos Estados Unidos, por exemplo, vou dar essa deixa aí. Os Estados Unidos ainda diz que é muito combustível e muito carvão para gerar energia elétrica. No Brasil, a nossa energia é limpa. E se a gente precisar queimar combustível, vai ser um combustível limpo, que é o álcool, né? Pra você ter uma ideia, uma apresentação que a gente já fez e alguns estudos que eu fiz através do Senai também, junto com o Mauro Alves, o impacto do aumento de energia elétrica, do consumo de energia elétrica, é em torno de 8% se toda a frota fosse elétrica. E aí nós temos também o impacto, assim, que se nós pararmos de produzir os carros a combustão hoje, demoraria 80 anos para saírem todos do mercado. Então, é isso que eu vejo. Silvio, mas efetivamente já existe demanda por manutenção de carro elétrico no Brasil para as oficinas independentes? Olha, a demanda é muito baixa ainda, né? Você vê com a quantidade de frota que é, né? A frota é muito pequena ainda. A gente pode falar aí que a frota deve ter hoje 15 mil carros. Mas imagina você, Cláudio, que hoje, tá? O Mercado Livre tem em torno de uns 300 carros elétricos, né?
E logo, logo, esses carros vão precisar de manutenção. Na frota do Mercado Livre. Na frota do Mercado Livre. Eles estão com uns 300 carros elétricos. E já nos Correios, eles estão com uns 200 da BYD já. Então, no Mercado Livre são os Renault, que é as van, e na BYD são os caminhãozinhos, parecendo uma Doblô, que chama B6, né? Então, eu vejo assim, a manutenção é pequena, temos que tomar um cuidado incrível, porque a gente acha que, muitas vezes a gente está conversando e fala que undercar vai dar resultado, né? Eu já peguei carro lá com 120 mil quilômetros que não precisou trocar pastilha. Carro com 120 quilômetros, 120 mil quilômetros que não precisou trocar o amortecedor. Então, a robustez dos carros eles também estão fazendo, né? Mas vai ter manutenção, troca de líquido de arrefecimento, que existe alguns veículos que eles precisam de líquido de arrefecimento para refrigerar o motor elétrico. Existe a troca de pastilha normal, mas não vai ser que nem a gente está acostumado, com 40 mil, com 30 mil. Quer dizer, que o pessoal alega muito que apesar da propulsão elétrica ser totalmente diferente, persistiria ou permaneceria ainda a demanda undercar. Você enxerga que nem esta demanda vai ser a mesma para o carro elétrico. E isso, nem essa demanda vai ser a mesma. Porque a gente está acostumado aí, vamos falar um cara que sobe e desce a serra toda semana, um caminhão de carga, né? Que ele vai trocar essas pastilhas com 30 mil quilômetros. O freio elétrico, que é a regeneração da elétrica, vai reduzir o carro normalmente. Então a gente não vai ter essa desgaste de pastilha. Em relação à propulsão elétrica, todo o sistema elétrico desse veículo, o que um reparador independente precisa saber, principalmente aquele que enxerga isso como uma oportunidade de negócio? O que ele precisa saber para se programar para dar manutenção para esse carro no futuro? Primeiro passo, Cláudio, é fazer a NR10, né, na sua oficina. E depois fazer um curso de elétrica, que é o curso de elétrica básico, né? E também a gente já tem um curso que chama Elétrico para Veículos Veicular, que ele vai te falar aonde estão os cabos. Galera, bem simples aqui, o Cláudio sempre me desculpa um pouquinho, mas cabo laranja, não ponham a mão. São 380 volts de corrente contínua e corrente alternada. Quer dizer, não pode, tem que estar preparado, né? Tem que pelo menos saber aonde vai colocar a mão, Uhum. entendeu? Antigamente a gente conversava muito sobre isso, né? Chegava carro na oficina que o cara tirou o corpo de borboleta e colocou o carburador. Tirou a injeção estática e colocou mecânica. Então, não dá para fazer isso, né? Não dá para o cara simplesmente pegar um jogo de bateria de chumbo ácido e colocar lá. Então, ele vai ter que saber mesmo para não tomar um tranco. Já existem cursos preparatórios eficientes para isso? Tem alguns, né? Tem algumas pessoas que estão já no ramo, já há um tempinho de curso também fazendo. Logo mais, a Thunder Sky, que a gente representa no Brasil, que é um conjunto de baterias que vem da China, né? Que é o maior fabricante de baterias da China lá. Nós vamos ter um curso já preparatório. Silvio, em relação à infraestrutura da oficina, o que você precisa comprar? Qual é o investimento necessário para você preparar o seu estabelecimento para manutenção de carro elétrico, em termos de equipamentos, ferramentas, enfim? Cláudia, olha, é uma pergunta muito difícil pra gente. Porque é o seguinte, a primeira coisa que nós fizemos foi colocar borracha no piso da oficina. Segundo, comprar um desfibrilador, né? Então, pra vocês terem uma ideia, olha onde chega a gente. Aí depois saber usar o desfibrilador. Então, o custo disso hoje, a gente não tem ideia, né? O que não dá é para trabalhar com uma chave de fenda e um alicate, que nem muita gente trabalha. É totalmente diferente daquilo que o mercado se acostumou a fazer, né? E isso, totalmente, porque o cara comprava uma L10, uma L13 e uma chave de fenda e ele tirava um carburador, né? Hoje já não dá, pra você ter uma ideia. Os parafusos são de alumínio. Se você apertar um parafuso com menos de 0,8 newtons ou mais de 1 quilo, você espana. Estraga uma bateria. Você tem uma expectativa de crescimento de demanda para os próximos anos? Você já fez esse planejamento? Já. Eu acredito que o pessoal fala em 15 anos, 20 anos. Eu acredito que isso vai durar 5 a 8 anos. Você está bastante otimista, hein? Olha, não é otimista, eu tô vendo a realidade, Cláudio. Uhum. Porque ninguém esperava que o carro autônomo chegaria no Brasil, né, ou que estaria no mundo. Hoje já existe vários ônibus da Delphi na China rodando 24 horas por dia. E antigamente demoraria muito. É que nem as novelas estrangeiras, né? Não chegava aqui nunca. Ou daqui não chegava lá.
Agora, o que está acontecendo no mundo, a gente está vendo. Na verdade, nesse mundo globalizado, a gente não pode querer se tornar uma ilha, né? Porque a montadora precisa de escala, precisa exportar, e se o mundo exterior estiver trabalhando com frota elétrica, não adianta você querer vender carro a gasolina para a Europa, não tem como, né? Então, Não tem. no mundo globalizado, você precisa se juntar aos grandes, né? E é por isso que eu vejo, não sou tão otimista, mas é uma realidade. Eu estou explicando para você, imagina só, um concorrente hoje do Mercado Livre é o Correio. Mercado Livre está com carro elétrico, o Correio vai ter que ter carro elétrico. Daqui a pouco vai sair uma lei, eu torço para isso, que todos os carros governamentais sejam elétricos. Como todos os carros hoje, da parte de bombeiro, de policial, são a álcool. Olha só, ninguém mais usa gasolina. É muito difícil, né? Então eu vejo, não sendo otimista e sendo realista, que a primeira demanda que tiver de carros para todo mundo vai querer. São prefeituras que procuram a gente de caminhão de lixo. Já tem vários caminhões de lixo em São Caetano, entendeu? Já com frota elétrica. Muito interessante. Vocês vejam aí que o Silvio tem bastante informação nova para contar de quem está realmente com a mão na massa, né, Silvio? Como o pessoal costumava dizer antigamente, né? E eu queria aproveitar também para perguntar para você, saindo um pouco agora do carro elétrico, uma outra atuação também, de certa forma, pioneira sua e explorando um nicho, que são os carros americanos, né? A gente tem uma frota essencialmente europeia no Brasil desde sempre, né? Ou pelo menos desde a industrialização, porque antes da indústria automotiva chegar aqui, os carros eram efetivamente praticamente todos americanos, né? Mas agora nós estamos com uma frota com um perfil muito europeu. Me conta um pouco essa história, de onde surgiu essa iniciativa e como vai essa atuação hoje? Esse ramo surgiu de uma conversa com o Sandro, que é meu sócio, né? E um dia ele falou para mim, eu quero montar uma oficina de carro americano. Eu falei, como assim? Ele já tinha uma, né? E brigou com o sócio, isso aí é o problema dele, não era meu. Mas a gente começou a estar junto e eu vi uma perspectiva, porque só existia uma oficina no Brasil que era especializada em Jeep, Dodge e Chrysler. Né? A gente via muito especializado em Mercedes, BMW, Audi, né? E eu vi um nicho de mercado, porque o cara que gosta da Chrysler, né? Ele é um apaixonado por veículo. Então o cara vai chegar lá, o cara vai querer embleminha, o cara vai querer cheirinho da Chrysler, ele vai querer ter o carro dele em ordem, né? É a galera do Mopar. Do Mopar, exatamente isso. Eu sou até suspeito para falar, não vou nem tocar nesse assunto. Isso é bom. Então a gente viu um nicho de mercado, já fazem 10 anos, esse ano faz 11 anos que a gente está com ela, né? Também, o que estourou também pra gente agora foi o Renegade e o Compass, né? Porque são 185 mil unidades vendidas no Brasil, né? Então imagina, quer dizer, quem tá nesse ramo, que nem a gente hoje, eu devo ter uns 2 lá e na DR deve ter uns 40 carros lá nesse espaço. É um ramo bom que a gente conseguiu, né? Nosso problema todo é o dólar, né? É o dólar, né? Que a gente não consegue importar e na parte nacional ninguém produz. Quer dizer, é determinante a importação. Você não vai encontrar a peça para os carros aqui, né? Não. É difícil você encontrar um coxim de motor bom, né? Porque a demanda é baixa, porque esses carros são poucos rodados aqui no Brasil, né? Então, não sai uma curva A para um fabricante fazer bem, né? Ou uma curva B. Essa curva para eles vai ser G, H lá atrás, né? Então, a gente tem que estar importando muita coisa. Então, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, porque a importação está muito alta. Mas as peças você encontra lá fora. Todas as peças. Você está brincando que deve ter um Dodge Dart, né? Alguma coisa assim. Mas no mês passado a gente trouxe o interior inteiro de um Dodge Dart original, com a mesma qualidade do produto. Veio o teto, veio as lateral de porta, veio tudo pra gente montar pro cliente. Lá é muito fácil, né? Maravilha. Mas o dólar realmente compromete. Compromete a gente. E voltando para o nosso mercado nacional, agora nosso mercado do dia a dia, né? Nós estamos vivendo um período de pandemia já há mais de um ano. O que repercutiu isso no seu negócio? Olha, tá muito difícil, Cláudio, né? A gente vê o pessoal falando de ajuda governamental, vê o pessoal falando as oficinas não fecharam. As oficinas não fecharam, mas caiu em torno de 40% o movimento, né? Então, o que ajuda a gente ainda é ter muito cliente, né? Mas a gente vê que muitas oficinas, eu venho da Zona Norte para a Zona Sul, que eu tô aqui com vocês hoje, e venho olhando as oficinas mecânicas, e muitas fecharam, né? Então, a pandemia tá fazendo um trabalho muito duro com a gente, que é reparador, né?
Então a gente não tem movimento constante. Hoje mesmo, eu tenho um amigo que chegou para mim e falou assim, ó, eu nesse ano inteiro, de 1 ano e 4 meses, eu rodei 1.000 quilômetros, né? Então, e aí? Né, Cláudio? Então, é muito difícil, então. A gente tenta, a gente tem pós-venda, a gente tem um checklist que a gente faz, que é para o carro, mas as pessoas não estão andando. É verdade. E mudou também o mix de serviços, ou o ticket médio, o consumidor, a demanda do consumidor mudou ou pelo menos continua igual? Não, tá todo mundo diferente. É. Todo mundo vai ter que se readaptar, Cláudio. As oficinas mecânicas vão ter que se adaptar, trazer o cliente, trazer a peça, você entrar com a mão de obra, porque hoje o Mercado Livre, a gente está falando dele toda hora aqui, o Mercado Livre, a internet, eles compram fora com um custo mais barato, e aí eles querem que você instala, legal, eles podem trazer a peça para a gente instalar, né? Mas o lucro que a oficina tinha, de 30% a 35%, não tem mais. E isso sempre foi um tabu, né? O cliente Sempre. levar a peça, né? Hoje em dia o mercado está aceitando. Não tem jeito. Não tem Ou jeito. você aceita ou você não faz o serviço. Uhum. Então, hoje o mercado tem que se adaptar, fazer uma mão de obra melhor, cobrar a mão de obra melhor, porque às vezes o cara traz a peça que eu vem trocar a correia dentada que eu não cobro mão de obra, porque ele ganharia na peça. Uhum. Hoje é o contrário, Cláudio. As pessoas têm que cobrar a mão de obra para valorizar o seu serviço, né? O cara, quando abre a porta, no primeiro dia do mês, ele tem que saber quanto ele vai ter que pagar no final do mês. Muita gente não faz isso. Então, a administração vai ter que mudar das oficinas mecânicas. A gente vê muito isso, né? Que a administração... Já é uma demanda que não é exatamente nova, né, Silvio? O pessoal, tanto da ponto de vista técnico como de gestão, já desde que veio a injeção eletrônica e as oficinas precisaram investir em equipamentos, ou seja, houve um período de modernização já na década de 90, né, que já exigia cuidados com a gestão. Você acha que isso se intensifica agora? Não, isso aí é primordial. Porque você está falando da década de 90, nós comentamos agora há pouco, era tudo novidade. Era um L-Electronic, era um Golzinho, era um Monza 500 fazendo uma injeção burra, né? E era um scanner caro, mas era uma injeção burra. E o pessoal não se atentou na área de gestão. E hoje a área de gestão vai fechar muita oficina, né? Tem alguns amigos nossos fazendo curso de gestão, entrando já nessa área de oficina para oficina, uma oficina forte, né? Que tem que ter. E a gestão não muda, Cláudio. As pessoas vão ter que mudar muito para entender a gestão nova. Inclusive, eu acabei de falar. Imagina você tendo um lucro de 35% a 40% em peça que você não vai ter mais. Você vai ter que colocar isso na mão de obra. Aí sim, aquele cara que cobra R$50 a hora, ele vai ver que não é real. Entendeu? Como será o mercado depois da pandemia? O que a pandemia vai deixar de herança, se você consegue prever? Olha, Cláudio, nesse setor nosso, vai deixar que tá muito difícil, que as pessoas vão ter que se atualizar, sabe? Mas você fala assim, o que deixou de bom? Quem ficou com saúde, Cláudio, sabe? Quem ficou, e eu vejo muito isso, eu posso falar para você, que as pessoas que não pegaram, elas são mais solidárias hoje. Ela vê o próximo diferente. E as pessoas que pegaram, elas viram uma realidade de vida que podia ter morrido. Então, o que eu posso falar? O que vai deixar de legado essa pandemia? Que nós passamos, irmão. Porque, olha, tá difícil. Não é fácil, não. Silvio, o pessoal tem se queixado muito, e a gente tem acompanhado isso com bastante atenção, do abastecimento de peças no mercado, a falta de produtos e os preços. Os preços estão subindo e a falta de produto é evidente. Por quê? Matéria-prima do aço, papelão, tudo está acabando. Vocês veem aí, a gente não tem material para intubação. Seringa é plástico. E o preço é a demanda. Se você começa a vender muito, o cara vai aumentar o preço. Ele vai se pegar que está faltando matéria-prima e vai aumentar o preço dele. Mesmo que ele tenha matéria-prima, Cláudio. Isso a gente está sentindo, para você ter uma ideia, a gente sente hoje em filtros e pastilhas em torno de 45% a 50% no começo da pandemia para cá. Né? Isso é fato. É significativo. Significativo. Quem são os seus principais fornecedores hoje? Você está comprando mais de distribuidor, varejo, concessionária, internet? É relativo, Cláudio. Tá entendendo? Compra um pouco no distribuidor, compra um pouco no varejo, compra no atacarejo, compra na internet. Hoje mesmo eu comprei 4 peças na internet. Porque é inviável o preço das lojas.
Porque, veja bem, tem uma cadeia. Fabricante, distribuidor, lojista, reparador. E essa cadeia vai ter que ser quebrada, sabe? Se a gente quiser ter qualidade e venda, se o fabricante quiser vender a peça dele, primeiro, né, a gente tem um problema muito sério com garantia de peça. Não sei se vocês Ainda, acompanharam. acompanhamos. Ainda, isso. Pra você ter uma ideia. A gente tem alguns fabricantes que fazem parte do nosso métier, nossos amigos mesmo, se tornam amigos. Ele troca de fábrica, é igual você, troca de setor, mas não troca de estabelecimento, mas não troca de setor, né? E o que eu vejo deles é que realmente, se não treinar o aplicador, vai ficar difícil. Porque 90% das garantias são má instalação. Olha, gente, aonde chega. Imagina que uma Look da vida, uma Delphi da vida, que é problema de instalação. Hoje em dia não cabe mais, né? E a indústria tem a principal interessada em fazer com que esses problemas não ocorram mais, né? Então, Cláudio, mas aí nós temos um problema muito sério, que é a captação de mão de obra. Há uns 10 anos atrás, eu coloquei o Centro Paula Souza, coloquei o Senai e coloquei uns 10 fabricantes numa sala no Centro Paula Souza, falando de apagão de mão de obra. Né? Isso estou falando há 10 anos. Eu tenho 2 empresas e as minhas 2 empresas têm vaga de mecânica, para mecânico A. E não se acha mecânico A. Se a gente não se unir, todo o setor, e começar a captar esse garoto novo, que quer ser youtuber, que quer ser jogador de futebol, e mostrar para ele que os mecânicos têm uma qualidade de vida melhor, que pode criar seus filhos, que pode ter um carro bom. Esse é um grande desafio, né, Silvio? Nesse momento, nesse mundo de eletrônica, esse mundo digital, é difícil aquele jovem garoto que olha para a mecânica como uma expectativa de profissão, né? Posso fazer uma pergunta? Diga. Por quê? Porque boa pergunta, né? Responde, você é o entrevistado. Então você tá que bom, me vou diga. perguntar. Eu vou responder a mesma pergunta. Porque ele não vê o mecânico com os olhos bons. Ele não vê o mecânico com os olhos de jogador de futebol ou de youtuber que ele tá ganhando. Mas se você falar assim pra mim, quanto ganha o mecânico hoje? Né? Hoje o mecânico ganha em torno de 5 a 7 mil reais. Um mecânico bom. Será que dá pro cara viver bem? Dá para viver muito bem. Mas o próprio mercado precisa se encarregar de valorizar o seu segmento, né, o seu setor. Isso. A gente ouve muito por aí essa expressão de mercado paralelo, quer dizer, as pessoas ainda, muitas pessoas, né, eu acho que isso tende a melhorar e deve ter melhorado um pouco nos últimos tempos, mas as pessoas ainda enxergam o mercado independente como um mercado paralelo, sendo que você tem empresários qualificados, você tem mão de obra de qualidade, você tem peças originais, não é? Mas talvez isso não seja tão bem divulgado. A gente já teve até certificação de qualidade do profissional, que agora está voltando, né? Mas, enfim, é importante que o próprio mercado assuma essa posição de se valorizar perante o consumidor final, né? Isso, eu acredito nisso, mas acredito também que tem a outra parte, Cláudio. Porque quem vai procurar barato vai ter que colocar peça paralela. Infelizmente, se a gente não tiver educação contra a pirataria, contra isso, você vê aí. A gente teve um problema muito grande numa fábrica de vela que as velas não eram paralelas, feita na China, entendeu? E a caixinha era igual, era tudo igual. Então eu vejo assim, existe sempre os dois mercados, Cláudio. E o preço ainda é muito determinante no seu negócio? Olha, o consumidor pede muito preço? Isso que eu vou comentar com você. Na minha clientela, não. Né? Então, por quê? A gente é claro e usa peças ou originais ou genuínas. Genuínas ou originais. Então, quando você passa para uma parte paralela, o pessoal quer custo. E eu não vendo custo. Pra você ter uma ideia, que se você falar para mim, qual a vela que você instala na Pegasus? É Pegasus. Isso. Qual é o coxinho que você instala na Pegasus? Porque a garantia é sua, não é do garantia fabricante, minha. né? Entendeu? A garantia é totalmente minha. E se a gente for discutir isso, Cláudio, a gente vai ficar o dia inteiro aqui, porque a gente teve várias discussões já com garantia de peça. Eles devolvem a peça como cortesia, mas não pagam a mão de obra. Silvio, falando em garantia, de certa forma, você disse sobre a complexidade dos automóveis, né? E a gente sabe que os carros estão muito complexos, cada vez mais complexos. Eu me lembro que diziam que a injeção direta não chegaria ao Brasil por causa da qualidade do combustível, enfim, uma série de justificativas. A gente está aí com a injeção direta e os carros estão conectados, a digitalização do veículo é cada vez maior e isso cada vez mais exige também
a preparação técnica do profissional. O mercado supre essa necessidade de treinamento e... Muito difícil, Cláudio. Sabe? Porque não tem como fugir disso, né? Não tem. O que a gente às vezes pega é um cara que já está um pouco mais avançado. Nós pegamos um carro, alocamos um carro e trabalhamos em cima daquele carro para a gente aprender. Vocês fazem uma engenharia reversa. Uma engenharia reversa, entendeu? Muitas vezes alguém pega um carro e a gente vai 5, 6 mecânicos para ir lá para tentar entender como é que funciona para o próximo a gente tá bem atuado. A gente fala várias instituições aí de ensino, né? 90% a montadora tá lá e eles não passam o que tá na montadora. Ninguém tá pedindo o protocolo de abertura do code, do OBD2. Os caras estão querendo aprender como é que funciona, saca? E isso vai ter que mudar. Eles vão ter, a gente fala da lei Ferrari, né? Mas eles vão ter que ensinar a gente o que tá ali, como tá ali. Até porque eles não têm estrutura para atender a frota toda, né? Eles precisam da reparação independente e se você não consegue fazer um bom trabalho no carro, a marca também fica comprometida, né? Precisa falar de marca? Não precisa, né? Nem vamos citar, porque senão a gente fica aqui. Mas enquanto a gente não abrir, a Ford fez muito isso, né? A Ford fez com o mecânico Ford, fez a prova, fez um concurso e abriram pra gente. Hoje a Partilynx também, um sistema que dá para ajudar bastante a gente. Mas tem que ser mais, sabe? Tem que ter um técnico lá na frente, aquele engenheiro que sabe do carro, sabe onde tá o fio. Olha, esse fio pode quebrar embaixo do... Porque eles têm tudo isso, Cláudio, né? E é como você falou. Quantas concessionárias existem em São Paulo? Não estamos falando de uma cidadezinha chamada Buriti-Mirim lá, que não tem nenhuma. Quantas tem em São Paulo e quantas fecharam? Cada vez menos, né? Cada vez menos. Cada vez menor. Por quê? Porque o cara já não ganha mais dinheiro no carro. É. Antigamente ele ganhava dinheiro na venda do carro. Hoje ele tem que ganhar onde? Na manutenção do veículo. Entendeu? Então a gente está conseguindo algumas coisas através do Sindirepa, conseguindo algumas coisas através da norma BNT. É importante que o mercado se una, né, Silvio? Você enxerga essa iniciativa de união no mercado? Sempre. Eu acho que desde quando me formei em 85, né, eu quero o setor unido, o setor forte. Porque se a gente for um setor forte, ninguém entra falando o que a gente tem que fazer. Nós perdemos muito, Cláudio, com a Controlar. Nós tínhamos a faca e o queijo na mão. Deixamos o povo falar por quê. Deixaram eles fazer, é ruim, é ruim. Não é ruim. Imagina cada carro que passou no Controlar, tiravam 9 que estava poluindo. Imagina hoje na pandemia, que a gente está respirando o ar que poderia estar melhor. Silvio, eu acho que aí a gente volta um pouquinho naquilo que eu questionei agora há pouco sobre a percepção que as pessoas têm do mercado independente, né? Quando nós tínhamos a Controlar, que era a inspeção ambiental aqui em São Paulo, a gente que é da mídia segmentada e que conhece o mercado, a gente sempre tratou isso como um serviço, como um benefício para o cidadão, né? Para a população, para a sociedade em geral, porque, afinal de contas, primeiro que você tem um carro mais seguro, embora aquela inspeção fosse de meio ambiente, né? De emissões, quando você ia fazer uma revisão, se você tinha um problema grave no carro que envolvia segurança, você acabava arrumando aquele problema, consertando, né? Fazendo o reparo. E o próprio benefício direto das emissões, que reduziram bastante em São Paulo, efetivamente. Então, isso era tratado pela mídia segmentada desta forma, porque a mídia segmentada está dentro do mercado, conhece, mas a grande mídia, que é a que realmente fala com o dono do carro, tratava isso como uma taxa, né? Então, é a taxa da Controlar. E, na verdade, você passava sempre o lado negativo e raramente você tratava do ganho para a sociedade, não é? Então, eu acho que faltou um pouco de esclarecimento também para que a população entendesse aquilo como um benefício e não como um problema, porque foi tratado desde o início, né, como um problema. Tá, Cláudio, o que vende no Brasil? O que vende no Brasil, o problema? Problema. É simples assim. Eu acredito que, nesse momento, faltou um pouco mais de união da classe, faltou um pouco mais de percepção que a Controlar deveria ter passado para a gente o que mudaria de carro para carro, o que teria que ter. Porque qual que era a reprovação? Não era índice de CO. Era um vazamento de óleo, era um bujãozinho que faltava, que na época de 1940 tinha e não tinha mais, né? E você teria que colocar. Mas eu vejo tudo isso como falta de união, que a gente está comentando, conversando.
se fosse um pouco mais unido, se a gente soubesse passar isso para a população, olha, você tá vendo? Você não pensa em você. Pensa no seu filho, pensa no seu neto daqui 10 anos, pensa nos seus avós, ou pensa em você mesmo daqui 10 anos. Como que você tá respirando melhor? E isso não aconteceu. Entendeu? Porque o que vende no Brasil é desgraça, desculpa. Entendeu? Você falou problema, mas eu falo que é desgraça. E não falta, né? Não. Silvio, vamos falar de coisa boa então, Vamos né? lá, Desgraça. já falamos de coisa muito ruim. Eu queria, para a gente encerrar, que você contasse um pouco das iniciativas do segmento de reparação, aí sim, em favor da sociedade, Legal. para o bem. Vamos encerrar com uma notícia, boa. A partir do ano que vem, vamos se doar. São 14 oficinas no Grupo Uruguai e vamos começar a tentar a trazer o jovem para poder fazer mecânica. Isso de uma forma de graça. Cada um vai se doar um dia. E agora a gente vai ter alguns patrocinadores que é para poder buscar, levar. Isso que a gente está conseguindo, Cláudio. De bom já para fazer isso. E de coração, né? Vamos precisar de ajuda de todo mundo, devagarinho. Muito bem. Ainda bem, né? Parabéns, então, pela iniciativa. É isso mesmo que move a sociedade, que move o país, né? Vamos deixar as coisas ruins para lá e tentar fazer a nossa parte isso mesmo, em favor de todo mundo, né? Silvio, muito obrigado por ter atravessado a cidade para vir para cá. Contar suas histórias, contar um pouco desse seu pioneirismo em tudo que você está fazendo, essa sua capacidade de investigar os nichos e de se dar bem com essa investigação, que isso é muito importante, né? Muito obrigado a vocês. Espero que a gente plantou uma pedrinha aqui junto para a gente poder dar continuidade na edificação. Aí. É isso aí. Conversamos aqui no Diálogo Mais Automotive com Silvio Ricardo Cândido, da Pegasus. Acompanhe o Instagram, o Facebook, o site do Silvio para você também participar das iniciativas para o bem da sociedade que o Silvio está propondo junto com o GOI. E continue acompanhando também aqui a nossa programação. Sempre um conteúdo muito inteligente, muito criativo, sempre gente que tem coisa interessante para dizer, como o meu amigo Silvio aqui. E deixa aí embaixo seus comentários, se você gostou, pode elogiar, se você criticou também, critica, só não vai falar palavrão, não tem necessidade. E nós estamos aí, fique sempre com a gente e aguarde o próximo programa. Até lá, muito obrigado.